Gente, eu vou começar essa semana. Vai ser a maratona dos 5.000 em estética. E como é isso? Eu vou ensinar a você, vou te ajudar a ganhar 5.000 reais por mês em estética sem gastar com aparelhos. E essa é uma oportunidade para você aprender um pouco mais sobre essa área da estética, sobre essa área da beleza. E hoje eu venho com um tema muito interessante para vocês. Eu sou Camila Capistrano e o tema de hoje é o segredo para atuar no pré e pós-operatório de cirurgia plástica. Então, gente, eu fiz aqui, anotei umas perguntas para conversar com vocês e debater com vocês. Então, como eu descobri que trabalhar com pós-operatório seria melhor do que trabalhar com a drenagem convencional? Primeira coisa foi o tempo. Quando eu comecei a trabalhar com o pós-operatório, eu via que eu não era só uma hora de drenagem, era mais do que uma hora. Então, eu perdia pelo menos umas 2 horas tratando aquela cliente, fazendo a drenagem nela, e eu via que não podia ser o mesmo valor de uma drenagem convencional. Por quê? Tanto pelos estudos, porque as manobras de drenagem do pós-operatório é diferente das manobras de drenagem da drenagem convencional. Então, eu via que também tinha outros problemas em relação ao aparecimento de certas coisas que numa drenagem, numa paciente que não fez cirurgia plástica, tem. Por exemplo, uma paciente de cirurgia plástica, ela apresenta uma cicatriz, ela apresenta um edema maior, apresenta um inchaço maior, e a drenagem do pós-operatório é diferente da drenagem convencional. Porque a drenagem convencional, a manobra, ela vai em direção aos gânglios linfáticos mais próximos. E na drenagem pós-operatória, acontece a transação reversa. Como é isso? Por exemplo, numa drenagem convencional, você leva, por exemplo, as manobras do abdômen superior e do abdômen inferior em direção à crista ilíaca, ok? Que é onde ficam os gânglios suprailíacos. Já na drenagem que é reversa, que é a drenagem do pós-operatório, eu não posso levar essa manobra para os gânglios linfáticos da crista suprailíaca. Por quê? Porque vai estar comprometida. Uma paciente que realizou o procedimento de abdominoplastia, o que é que ele tem? Apresenta aquela cicatriz, aquele corte embaixo do umbigo, e esse corte compromete os gânglios linfáticos, certo? Lá, essa região tem bastante gânglio linfático. Quando essa região é comprometida, é cortado, acontece um edema maior, é tanto que a paciente chega e diz assim, eu não estou vendo muito resultado, eu estou vendo que aqui embaixo era onde eu queria mais tirar, e eu estou vendo que realmente está muito inchado. O que é que você pode dizer para essa sua paciente? Olha, essa é uma região que foi comprometida, os seus gânglios linfáticos foram comprometidos, foram cortados, e o que é que você tem que fazer nisso? Você tem que, em vez de levar as manobras para baixo, para essa região, eu tenho que levar para a região inversa, que é a região axilar. Então, na região axilar, que se tem gânglios linfáticos, eu tenho que levar o edema da região abdominal para esse lugar, que é onde vai ser drenado. Então, isso é uma das coisas importantes que você precisa saber para trabalhar com o pós-operatório. Então, assim, outra coisa que é muito importante, o paciente, ele não busca qualquer coisa. Quando o paciente busca fazer cirurgia plástica, o que é que ele procura? Ele vai pesquisar o melhor profissional que ele se identifica.
Então, o melhor profissional que ele se identifica é o profissional que trabalha de uma forma a mais perfeita que tem na mente dele. Quando a pessoa procura um cirurgião plástico, procura fazer uma cirurgia plástica, ela quer o quê? O belo, ela quer a perfeição. Então, com isso, ela vai procurar também no pós-operatório a perfeição. Ela não vai querer um pós-operatório de qualquer jeito. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa se dedicar mais e trabalhar melhor nessa paciente. Porque aí, com isso, ela vai te indicar. E se ela vier a fazer mais cirurgias, vier a fazer mais cirurgias plásticas, ela vai querer você. Se você não fizer um bom trabalho, além dela não lhe indicar, ela não vai querer continuar o tratamento com você. Então, assim, você precisa realmente se dedicar no seu trabalho. Aqui, eu quero lhe ajudar, quero lhe ensinar, quero lhe propor essa oportunidade para você que quer trabalhar com amor. Para você que realmente quer essa área da estética, eu quero, não, Camila, eu quero realmente essa área da estética. Se você quiser, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar, para segurar na tua mão e te ajudar. Agora, se você não quiser, aqui não é o seu lugar. Se você, não, eu quero trabalhar na estética, porque não é só ganhar 5.000 por mês. Não é só isso. Você precisa amar o que você faz. Tudo que você faz com amor, com dedicação, você tem um resultado para aquele seu paciente. Então, assim, a gente sabe que o tempo é maior de um pós-operatório e o paciente não busca qualquer coisa, ele busca o melhor. Então, você tem que dar o seu melhor para o seu paciente. Pensar no dinheiro e pensar no paciente. Como eu faço para pensar nos dois? Primeiro, quando você pensa no seu paciente, quando você se preocupa com o seu paciente, quando você se dedica no seu trabalho, quando você está sabendo o que faz, quando você estuda, você simplesmente, o dinheiro vem até você. O dinheiro vem. Trabalhe, se dedique, estude, bote a mão na massa, pega o medo, bota no bolso, enfrenta o medo e vai, que você consegue sim. Agora, você tem que pensar também no seu financeiro. Aliás, a gente tem que sobreviver, né? Então, é claro que você também tem que se valorizar. Por quê? Porque você fez curso, você fez faculdade, você fez, às vezes, uma pós-graduação, você dedicou anos estudando, você dedicou seu tempo, você dedicou sua madrugada, enfim, isso tudo é custo. Você teve custo para isso. Então, você tem que também se valorizar. Não é só um bom trabalho, porque também às vezes a pessoa pensa, eu estou num bom, estou dando tudo de mim, mas às vezes na sua cabeça você não se valoriza, eu vou cobrar só isso aqui porque eu estou com pena do paciente. O médico não pensa assim não, viu? Que está com pena do paciente, não. O valor é tanto e PT saudações. Então, assim, você tem que cobrar o que realmente é preciso ser cobrado, sem você estar se preocupando se fulano vai pagar ou não. Se não vai pagar ou não, o seu preço é esse, paciência. Infelizmente, você também tem que se dar valor. Não é só você pegar e pensar no seu paciente, quer dizer que você tem que pensar no seu paciente, o seu paciente não pensar em você, não é assim. É uma mão lavar a outra. Então, assim, um jeito errado de fazer seu trabalho. Vou explicar para você um jeito que você pode errar, um jeito errado de você executar o seu trabalho. Um jeito errado de você executar o seu trabalho é você querer tratar um paciente de pós-operatório sem saber fazer drenagem no pós-operatório. Não adianta você querer fazer um trabalho que você não sabe, dizer que sabe e vai fazer de qualquer jeito. Ou então, tá com pena, como já peguei uma paciente que chegou e disse assim, não, eu fui tratar com uma pessoa e ela me tratou de uma maneira que foi completamente diferente de você.
em relação a dar atenção trabalhista mesmo para o seu paciente, aquela atenção que ele precisa em relação à saúde do pós-operatório do seu paciente. Então, assim, o jeito errado de você pegar e fazer isso é você, por exemplo, você só sabe a drenagem convencional, só sabe a drenagem clássica, e você vai aplicar a drenagem clássica em um pós-operatório, você vai piorar o quadro do seu paciente. Em vez dele diminuir sua retenção, diminuir seu inchaço, diminuir suas fibroses, ele vai piorar a retenção, vai piorar o edema, vai piorar a fibrose, vai sentir dor, e a culpa vai ser sua. Você queria que acontecesse isso com você? Você não queria. Se você fosse fazer um procedimento de cirurgia plástica e você fosse procurar um profissional, se coloque no lugar do seu paciente. Se você fosse procurar um profissional, quem você procuraria? Você tem que pensar assim, quem você procuraria? Você procuraria uma pessoa que realmente entendesse, que não trabalha de qualquer jeito. Às vezes, o paciente até procura qualquer coisa porque às vezes não conhece. O paciente não conhece seu trabalho. Você está postando? Você está colocando a descrição correta, colocando conteúdo no seu Instagram, nas suas redes sociais? Porque se você não estiver colocando, como é que seu paciente vai lhe conhecer? Você está se comunicando? Você está indo para o local correto? Você precisa fazer isso. Então, assim, não adianta você fazer de qualquer jeito, você tem que fazer de uma maneira correta. Como você pode começar a trabalhar com pós-operatório se começou agora a trabalhar com drenagem? Uma dica muito importante, estudo. Estudo, gente, é muito importante. Tem 2 livros que não saem da minha cabeceira, que eu vou passar para vocês. Esse aqui, pesado. Esse livro aqui, ó, Fisiologia Médica, do Guyton. Esse livro aqui, mesmo você que é esteticista, que eu sei que não estuda muito a fisiologia a fundo, é super importante você ter um livro desse, porque ele vai te ensinar tudo, você realmente vai saber, você realmente vai entender. E não é necessário você, tipo, já tá na estética, eu vou ter que fazer uma outra graduação porque a pessoa não confia em mim, porque eu sou esteticista. Não se menospreze, não se coloque para baixo, é só você estudar. Não precisa você estar se preocupando com isso, se diminuindo, não se diminua, você é capaz, eu acredito em você. Você é capaz. Pode ninguém acreditar em você, mas eu sei que você é capaz. Porque se eu conseguir, você vai conseguir sim. Eu tenho dificuldade de aprendizagem, por que você não vai conseguir? Consegue. Agora, um livro de cabeceira, que você sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar pesquisando. E outro livro também que... Ai, é pesado. Que eu tenho. É esse aqui. Eu sou físio, né? Então... eu comprei esse aqui, mas você que é esteticista, que mesmo que não é da área da fisioterapia, esse livro aqui me ensina muita coisa mesmo de teoria, porque você precisa saber a teoria. Antes de saber a prática, você precisa saber o que você está fazendo. Então, para você atuar no ramo de pós-operatório, você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa saber um pouco de fisiologia, um pouco de manobra, para onde vai aquele líquido, para onde vai a linfa do sistema linfático, como isso acontece. Imagine tudo isso na sua cabeça, pegue um livro, olhe a figura, veja, vá, que você consegue. Se eu conseguir, você consegue. Então, assim, para começar, a primeira coisa é saber a teoria. Então, esses 2 livros, aqui é Guirro e Guirro, esses 2 livros. Se você, mesmo você, Camila, eu não tenho muita condição de comprar esses livros, parcele no cartão. Resolva, porque quem quer, corre atrás, não inventa desculpa. Camila, não. Porque quando você quer uma coisa que você não resolve, quando você quer fazer o aniversário do seu filho, por mais que você não tenha dinheiro, você dá os seus pulos, o seu jeito, então pronto. Todo mundo, quando quer, conheço, já tive vários pacientes que não tinham, Camila, eu não sei como é que eu fiz essa cirurgia plástica, porque eu não tinha dinheiro. Vai acontecer com você, ele vai dizer isso para você. E mesmo assim, não fique preocupada com o dinheiro do seu paciente, porque essa preocupação não pertence a você.
se preocupe só com o seu trabalho, porque às vezes você fica preocupada com aquilo e não tem coragem de cobrar o que realmente é para cobrar, fica dando desconto. Da onde isso? Você já não tem o valor do pacote? Você já não tem o valor da drenagem? Então, pronto. É isso. Então, assim, como você deve conquistar o paciente de pós-operatório? Como eu vou encontrar o paciente de pós-operatório? Posts no Instagram, posts no Facebook. Coloque os conteúdos nas plataformas. Gente, são dicas valiosas. Você pensa que isso é besteira? Isso não é besteira. Isso é extremamente importante. Eu estou aqui te dando dica, te dando oportunidade, te ajudando. Então, por favor, segue isso, que isso é muito importante. Então, assim, se você postando os conteúdos de cirurgia plástica, de antes e depois, que você é esteticista, pode postar sim. Então, é isso que eu estou dizendo para você. Posts, conteúdos. A pessoa quer saber se você sabe o que você está fazendo. Hoje, a mídia social, ela entrega muito mais do que o boca a boca. E hoje, você não precisa esperar 3, 4 anos para você chegar, Camila, ela me atendeu no pós-operatório, então eu vou te indicar um boca a boca. Gente, hoje a internet entrega assim. Então, vá atrás que você consegue. Quanto você deve cobrar na drenagem de pós-operatório? Então, quem nunca iniciou nessa área, a primeira dúvida é, meu Deus, eu não sei quanto que eu vou cobrar. Pensa, se você começou a drenagem, por exemplo, com X valor, uma drenagem convencional com X valor, a drenagem do pós-operatório é XX valor. 2x. Então, o que é que acontece? Você vai ter que cobrar o dobro. Por quê? Porque tem casos que você vai precisar usar um único aparelho e não é só por conta desse aparelho. Eu te ajudo a ganhar 5 mil por mês em estética sem gastar com aparelhos. Você trabalha com a drenagem convencional, você consegue pacientes, você vai lá e ganha. Mas, se você quiser também trabalhar no pós-operatório e querer cobrar o dobro, você também pode acrescentar um aparelho que é o ultrassom. Inclusive, eu já falei do ultrassom em outras lives. E ele é muito bom para quebrar fibrose. Camila, eu consigo quebrar a fibrose com as mãos? Tem algumas fibroses que sim, você consegue melhorar bastante com as mãos. Eu ensino uma técnica muito boa que você melhora. Porém, tem algumas fibroses que são bem mais fortes, que realmente você vai precisar de um algo a mais para você poder trabalhar no pós-operatório. Então, eu indico o ultrassom de 3 MHz para você tratar o pós-operatório. E tratar o pós-operatório, gente, é muito bom. Por que que é muito bom? Porque é um paciente que precisa de você. Então, você tem tudo nas mãos. O paciente precisa de você. Você precisa ajudar aquela pessoa. Aquela pessoa está confiando em você. Então, você tem que se dedicar a ele. Aí, para isso, você precisa estudar e se valorizar, porque não adianta também, como eu falei, cobrar de qualquer maneira. Assim, como eu posso indicar, como você pode achar, né, um paciente de pós-operatório? Melhor maneira, publicações. Camila, não conheço ninguém. Vai atrás de um médico, se alia a esse médico, conversa com ele, faz parceria. Eu vou contar a minha história de como eu comecei no pós-operatório. Eu comecei da seguinte forma. Eu conversei com um médico e entrei em parceria com ele. E eu dei, trabalhei de graça, porque às vezes para você ser reconhecido, porque assim, na minha época, há 10 anos atrás, faz muito tempo, né? Há 10 anos atrás, era diferente de hoje em dia. Hoje em dia, a internet está aí, entendeu? Então, assim, hoje em dia é diferente. Há 10 anos atrás, era outra história. Então, eu fui atrás de um médico, fiz parceria com o médico, e ele me encaminhava as pacientes de pós-operatório e eu dava 5 sessões de graça. A pessoa gostava, porque geralmente, quando você
faz o seu trabalho e faz o seu trabalho bem feito, ele vai fazer mais pacotes com você. Ele vai atrás de você. Se você chegar na sua vizinha e dizer assim, vizinha, vem aqui, deixa eu fazer umas drenagens em ti. Se você fizesse seu trabalho bem feito, bem feito, bem feito, pode ter certeza que a sua vizinha, um dia, ela vai te chamar. Por mais que você tenha feito de graça para ela uma vez, ela vai te chamar e ela vai te querer, porque você deu resultado para ela. Se você der resultado, você tem retorno. Então, o dinheiro vem. Trabalhe, se dedique que o dinheiro vem. Então, assim, você entra em parceria com o médico e aí você começa a trabalhar nesse ramo de pós-operatório, ou não. Ou você pode simplesmente, nas plataformas, você conseguir esse retorno, porque consegue também. Então, assim, essas maneiras são muito importantes para você começar, para você iniciar o seu trabalho, para você não ficar para trás. Outras perguntinhas que eu anotei aqui. Qual o maior benefício de trabalhar com pós-operatório? Gente, o maior benefício de trabalhar com pós-operatório é justamente porque o paciente precisa de você. E os resultados da drenagem são muito bons. Eu fico tão feliz quando eu vejo assim o resultado é na hora, na hora. Não que a drenagem em pacientes que não são pós-operatórios não tenha, tem. Mas o pós-operatório, você vê muito mais diferença, porque aquele corpo foi mexido, aquele organismo foi mexido. Então, ele vai precisar de você. Ele precisa de você. Então, o maior benefício é que, além de você cobrar mais, você vai ganhar mais, você ver mais o resultado do paciente, ele vai te indicar mais. Isso é muito bom. Então, de quanto em quanto tempo você deve indicar a drenagem do pós-operatório? Falaram aqui, não adianta um cirurgião maravilhoso sem um pós-operatório bem feito. Isso é verdade. Às vezes, a pessoa procura um cirurgião e faz o pós-operatório, minha cirurgia vai estar perfeita, né? E algumas pessoas, não são todas, geralmente quem trabalha nessa área sabe que o paciente procura perfeição, né? Procura perfeição. Então, assim, quando o paciente busca o cirurgião, às vezes ele pensa que, como já aconteceu comigo, às vezes ele pensa assim, a cirurgia tá ótima, eu vou fazer o pós, vou gastar menos no pós com qualquer profissional. Sendo que o que é que acontece? Esse qualquer profissional acaba piorando o quadro dessa paciente. Já aconteceu comigo, já peguei paciente assim. Piorando o quadro. Aí o que é que acontece? Acaba você tendo que resolver dois problemas. Um da cirurgia e o outro de um pós-operatório que não foi muito bem feito. E a paciente sofre mais, porque com certeza a fibrose dela geralmente aumenta. No caso que eu peguei, a fibrose aumentou, a retenção de líquido aumentou, tinha fibrose até no trapézio dela, nessa região aqui. Tão grande, nada a ver. A cirurgia foi de lipoaspiração com abdominoplastia, nada a ver. Mas, infelizmente, e aí você vai ter que se dedicar a esse paciente. Geralmente, esse paciente é paciente de 2 horas. 2 horas você fazendo tratamento estético nesse paciente. E o tratamento estético de pós-operatório não é só um tratamento de estética em si, é um tratamento de saúde, porque você vai estar tratando a saúde, a recuperação da saúde daquele seu paciente. Então, esse seu paciente, de quanto em quanto tempo você deve indicar a drenagem do pós-operatório? Depende de cada caso. Por exemplo, uma paciente que eu atendo, que ela foi de uma mordida de um animal, tem até uma live que eu fiz com ela, eu faço a fisioterapia dela, o tratamento dela, todo dia. Mas é um caso específico. Por quê? Porque foi uma região que realmente criou muita fibrose, porque teve que fazer a reconstrução da pele. E aí aconteceu aquela fibrose na pele dela, foi no rosto. Eu acho que vocês já viram esse vídeo, está no meu canal. Se não viu, veja. E ele é muito, muito bonito esse vídeo, é muito emocionante ele. E eu indico para você também
esteticista que é dessa área, porque é interessante até os tratamentos que eu fiz nela, que está nesse outro vídeo. Então, assim, nela eu faço todo dia. Já tem outros casos que é dia sim, dia não. E tem outros casos que eu começo 3 vezes, tipo segunda, quarta e sexta, e depois eu fico intercalando, porque depende do grau. Como assim, Camila? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou orientar? Você vai orientar da seguinte forma: a paciente apresenta muito roxo e muitas dores, você vai fazer 3 dias seguidos. Você vai fazer segunda, quarta e terça, segunda, terça e quarta, perdão, dislexia. Você vai fazer segunda, terça e quarta, e aí na quinta você não faz na quinta, aí você faz na sexta, não faz no sábado, faz no domingo. Tô dando um exemplo, tá, gente? Aí você organiza da sua maneira. Tô dando um exemplo. Então, assim, se a pessoa tiver muito inchada, você vai fazer dessa maneira. Se a pessoa tiver com uma fibrose muito grande, que foi o caso dessa minha paciente, que eu faço o rosto dela, aí eu já faço todo dia. Hoje em dia, às vezes eu intercalo, porque o resultado, graças a Deus, está muito bom. Mas depende de cada caso. Casos que são dia sim, dia não. O paciente tem uma recuperação muito boa. O paciente está não está com tanta dor, ou aquela cicatriz está ótima, ela tem uma cicatrização muito boa. Como é que eu sei que a paciente tem uma cicatrização muito boa? Aquela cicatriz não tem queloide, aquela cicatriz não é uma cicatriz hipertrófica, aquela cicatriz não está dolorida, aquela cicatriz está com a casquinha bem feitinha. Então, são pequenos detalhezinhos que você dá para perceber se aquela sua paciente precisa de todos os dias ou não. Então, assim, isso são várias dicas. Eu peço a vocês, que você que está começando na estética, que quer ir para essa área de pós-operatório, pega um caderninho, anota tudo que eu estou dizendo, as palavras que vocês não entenderem, é importante que você anote, que você estude, que você pesquise, que você se aprofunde, para você poder ganhar mais, né? Não é só trabalhar mais, é ganhar mais. Então, assim, quais os benefícios que você pode apresentar para o seu cliente para ele fazer o pré-operatório? Gente, você sabia que o pré-operatório também é muito importante, que você pode indicar, se você tem um paciente de drenagem linfática, que ele chega e diz assim, Camila, eu queria muito fazer cirurgia plástica, eu pretendo fazer próximo mês com cirurgião tal, blá, 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 e aí você começa a indicar, olha, às vezes é um paciente seu facial, se você já for dessa área da estética e está trabalhando com facial, e a pessoa chega para você e pergunta também as coisas, você já pode chegar e dizer, olha, você sabia que é muito importante você fazer drenagem no pré-operatório, principalmente uma semana antes? Se você não conseguir fazer todo dia, tudo bem. Agora, se você conseguir fazer 3 dias na semana e depois você for fazer a sua cirurgia plástica, o resultado é extremamente melhor, porque você vai desintoxicar o corpo todo daquela sua paciente. Então, você vai dizer para ela que o resultado dela vai ser extremamente melhor. A cicatrização da sua paciente vai ser melhor. Ela vai ter uma recuperação com menos dor, ela vai ter uma recuperação com menos fibrose, ela vai ter uma recuperação mais rápida. Então, tudo isso é extremamente importante. Tudo isso é importante para que você consiga orientar, para que você consiga entender, e com isso ele vai querer fazer o pós-operatório com você. Aí você fala para o seu paciente, geralmente no pós-operatório, o que é que acontece? O aparecimento de fibrose. Aí você explica o que é a fibrose. Geralmente, o que acontece? A cicatriz, às vezes, demora muito a cicatrizar. Às vezes, a cicatriz abre, aquela cicatriz que não se recupera. Às vezes, a cicatriz pode gerar secreção, né? Pus, purulenta. Então, tudo isso pode acontecer. Às vezes, não é nem na cirurgia, às vezes, não é nem do curativo, às vezes é do organismo da paciente que está tão intoxicado que não consegue se recuperar. Você dizendo isso para o seu paciente, com certeza ele vai entender, e com certeza ele vai querer fazer o pré-operatório com você. E se você já for uma pessoa inchada e for fazer a cirurgia plástica, fique sabendo que você vai inchar muito mais. Vai inchar muito mais. Então, você fazendo
um pré-operatório com drenagem, você indicando o pré-operatório com drenagem para o seu paciente, você vai ter um resultado de pós-operatório muito melhor, só com resultados bem mais positivos. E o cirurgião plástico também consegue trabalhar melhor. Por quê? Porque às vezes você já apresenta uma fibrose no pré-operatório, porque se você for daqueles que engorda e emagrece, se o seu paciente, perdão, for daqueles que engorda e emagrece, então ele já pode aparecer fibroses nele, pode até não ver, a gente às vezes não vê, geralmente a gente não vê, a gente vê mais com um exame de ultrassom, que você olha lá como é que está o aspecto daquela gordura, tem um aparelho específico para isso, mas enfim, então assim, pode piorar. Então, assim, nem todo mundo também, uma coisa também muito importante, nem todo mundo tem resultados com drenagem linfática, principalmente não, a convencional. A pós-operatória, até hoje eu não peguei nenhum caso que não tivesse resultado. Sempre tem resultado, pós-operatório. Já a drenagem convencional, algumas pessoas, a drenagem clássica, né, antes de fazer a cirurgia plástica, algumas pessoas, elas não apresentam resultado tão satisfatório. Você vê que modela, que desincha um pouco, mas algumas pessoas não apresentam. Por que que algumas pessoas, tipo, de 10 pessoas, uma não apresenta, tá, gente? Isso são exceções realmente quando acontece isso, para você também não se desesperar, porque às vezes eu sei que você tá lá trabalhando e diz, meu Deus, eu dei tudo de mim, eu fiz as manobras corretas, eu aprendi a drenagem, eu tô lá fazendo e eu não vi tanto resultado assim. Por quê? Às vezes, gente, a paciente tem um acúmulo maior de gordura, tá tão intoxicada de refrigerante, de fast food, de massas, pizzas, que quando vai fazer aquela primeira drenagem, ela não consegue tanto resultado assim, né? Você não vê tanto resultado nesse seu paciente. Então, o que é que você vai indicar para essa pessoa? O que é que você vai dizer? Você vai dizer exatamente isso. Olha, como é que está a sua alimentação? O que é que você vai entender a alimentação dela? Claro que você não é nutricionista, mas você vai entender do que ela se alimenta, se ela não mentir, né? Lógico que às vezes pode mentir. Então, tipo assim, o que é que ela come que está fazendo com que ela crie muito acúmulo de gordura, porque o problema não é só você criar muito acúmulo de gordura, o problema é aquela gordura tá bastante intoxicada, que você não consegue, às vezes, trabalhar muito bem, às vezes é uma gordura muito dura, tão dura, que você, por mais que faça a manobra, você não consegue nem apalpar direito aquela gordura. Então, a partir da segunda ou terceira sessão, é que você vai ter um resultado melhor naquela paciente. Por quê? Porque você vai estar desintoxicando ela com a drenagem. Então, o que é que você vai indicar para ela, para essa paciente? Olha, se você chegar, tiver no seu Instagram vários resultados, vários anos e depois, conteúdo, não sei o quê, aí você vai, atende uma pessoa, aí a pessoa chega e diz assim, olha, fulana, eu não tô vendo esses resultados que tem no seu Instagram, não. Aí você, olha, às vezes isso pode acontecer, mas isso pode acontecer em casos que você esteja muito intoxicada. Aí o que é que você vai aconselhar? Aconselho que você faça mais uma ou duas sessões, se essa paciente não for paciente sua de pacote, né? Lógico. E você vai ver a diferença depois. Você vai vendo a diferença depois, certo? Então é isso. O que mais me incomodava quando eu não via resultado na pessoa, né? Principalmente no começo. No começo, quando eu saí da graduação, saí da faculdade e comecei a trabalhar com drenagem linfática. Então, no começo, algumas pessoas eu via, outras pessoas eu não via muito resultado. E eu não entendia muito bem, tinha acabado de tirar a fralda, né? Tinha acabado de sair da faculdade. Então, eu comecei a estudar sobre aquilo e via que realmente aquela gordura, ela meio que interrompia a circulação do sistema linfático. Então, quando você está muito intoxicada, você realmente não consegue ver muito bem o resultado. Porém, a partir da segunda, terceira sessão, você já consegue ver um resultado muito bom, muito bom. Isso pode acontecer, não se desespere. E eu estou lhe ajudando como você deve se guiar, como você deve melhorar essa situação. Então, assim,
Por que que eu gosto de trabalhar com pós-operatório? Gente, eu gosto de trabalhar com pós-operatório porque eu amo tratar os pacientes de pós-operatório, vocês não estão entendendo. Amo, amo. E eles têm resultados tão bons quando você vê muito a recuperação deles, porque você é como se tivesse um doente e você vê aquele doente se recuperando. Você vê aquele doente se aliviando das dores, se aliviando e ficando feliz com o resultado. Claro que o resultado da drenagem em pacientes que não são pós-operatórios são extremamente bons, mas quando a pessoa está precisando de você e você ajuda, isso é muito gratificante. É muito gratificante você ajudar o outro numa situação em que ele sente dor, numa situação em que ele está se incomodando com aquilo tudo, com aquela situação mal dormida, não consegue respirar direito, você orienta qual a melhor forma dele se levantar da cama. Tudo isso faz parte de um pós-operatório. E eu amo trabalhar nessa área, amo, amo, amo. Eu vejo assim o resultado extremamente visível e rápido, porque você consegue recuperar o seu paciente rápido. E assim, eu vou dar uma dica para vocês hoje, né? Qual é o primeiro passo para você começar agora a aproveitar essa oportunidade, essas dicas que eu dei aqui para você? Qual é o primeiro passo que você tem que ter para começar a trabalhar agora com o pós-operatório de cirurgia plástica? Se você quiser essa parte, né, de pós-operatório de cirurgia plástica, a primeira coisa que você vai fazer é saber a teoria, é estudar a teoria. Saiba a teoria. Depois que você entender a teoria, que você entender esse mundo da fisiologia, da anatomia, um livro também muito bom, que não está aqui, está na minha clínica, mas é o livro de anatomia do Sobota. Com certeza você que é da área da estética sabe que livro é esse. Na área da estética, fisioterapia, com certeza você sabe. Esse livro é um livro de anatomia muito bom, e é sempre bom também você ter na sua cabeceira. Então, esses 3 livros que eu indiquei para vocês são os 3 livros principais para você ter, para você começar a estudar, né? E com isso, quando você começar a entender, estudar, você vai se sentir mais seguro para você começar a trabalhar. E aí você vai treinar, você vai praticar o que você estudou, a sua teoria, nos seus familiares, nos seus amigos, nos seus primos, em quem for, no seu vizinho. Você vai e você vai conseguir. Então, gente, fica a dica para você, a live